Quantos estão com expectativa aí no coração do que Deus vai fazer aqui nessa manhã? Aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus tem movido no nosso meio, amém? Primeira coisa que eu queria começar dizendo nessa manhã, e a mais importante de todas, é que você precisa entender que você é amado. Amém? Você precisa ter esse entendimento do amor que Deus tem por você. Você precisa entender quão largo, quão profundo, quão imenso é o amor de Deus por você. A palavra de Deus nos diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 19, que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. O que você precisa entender a respeito disso? Que não partiu de nós, irmãos. Não depende de nós. Não depende daquilo que você fez, de certo ou de errado, para receber o amor de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então presta atenção, não depende do que você fez. Deus te amou antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus, diz a palavra de Deus, foi morto antes da fundação do mundo. O Senhor te escolheu, o Senhor te ama, e o plano de Deus é salvar a sua vida, transformar a sua vida, independente da situação que você se encontra hoje. Talvez você pense, pastor, mas eu não fiz nada de bom nessa vida, eu não mereço, talvez a presença de Deus é para algumas pessoas. Deus não tem filho favorito. Deus tem filhos que o preferem, amém? Aqueles que recebem, são tocados pelo amor de Deus, se entregam a Deus, esses sim querem estar na presença dele todos os dias, mas Deus não é assim. O amor dele é incondicional, porque ele provou o amor dele para conosco quando nós ainda éramos pecadores. Então não havia nada em mim que poderia agradar a Deus. Não havia nenhuma bondade, não havia nenhum ato de justiça, não havia nenhum comportamento correto diante de Deus para que Deus olhasse e falasse, meu Deus, como eu amo a minha criação. Não, simplesmente Deus decidiu amar você. Quantos entendem isso nessa manhã? Você precisa entender que Deus te ama. Se você entender que Deus te ama, você vai ter facilidade para entender o quanto Deus quer abençoar a sua vida. O quanto Deus deseja transformar a sua casa, a sua família. Como o plano de Deus é grande para a sua vida. Amém? Você precisa entender e crer na bondade de Deus. Deixa eu ler um texto, que está aqui em Salmos 139, a partir do versículo 1. Se o irmão puder projetar aí para a gente, nós vamos acompanhar e ler esse texto aqui, que é um texto maravilhoso da palavra de Deus. E eu vou ler ele só para você saber que você é amado, amém? Só para você acreditar na palavra de Deus, para que seu espírito encha de fé nessa manhã, para que possamos prosseguir com a palavra. Mas a palavra de Deus é o seguinte, Salmo 139, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me achegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Será que você pensa que Deus não te conhece? Ou que Deus não sabe o que você fez? Ou que Deus não sabe o que você vai saber para Ele te amar menos ou te amar mais? Não, Deus conhece você perfeitamente. Tem um texto da Bíblia que me deixa com alguns parafusos meio soltos na cabeça, que diz que até os nossos fios dos nossos cabelos são contados. Você acha que alguém na terra sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Mas Deus sabe. Deus se importa com você, Deus conhece você. Olha o que o texto continua dizendo, versículo 5, tu me cercas por detrás e diante de mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei de tua face? Presta atenção aqui, meus irmãos, que isso aqui é maravilhoso. Não existe nenhum lugar, meu irmão, que você possa estar onde Deus não vai te encontrar. Não existe um buraco tão profundo, um lugar de tristeza, um lugar de escuridão, um lugar de trevas, um lugar de perdição, aonde você possa se esconder de Deus. E também não existe nenhum lugar na sua vida que você possa alcançar. Talvez você esteja no topo, pensando que agora você resolveu todos os problemas da sua vida e sua vida está maravilhosa. Nem ali você não consegue escapar de Deus, porque você precisa dele e ele está em todos os lugares, amém? Então não pense que você atingiu um nível onde Deus não pode mais mudar a sua vida. Não. O amor de Deus está à sua disposição, amém? O plano de Deus é perfeito. O sangue de Jesus, ele cobre todo o pecado. E o preço que ele pagou foi muito alto por você.
Amém? Então entenda, não há... Olha o que o versículo diz aqui, versículo 8. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu estou lá em cima, meu irmão, Deus está comigo. Mas o texto está dizendo que até no inferno, se for necessário, Deus estará lá comigo. Até no profundo abismo, até no meio das trevas, até no meio da perdição. Aonde eu estiver, ali ainda há um lugar de amor para Deus me acolher e me resgatar. Amém? Quantos creem nisso? Olha o versículo 9. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E as tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. Versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Aleluia. Irmãos, eu não sei o que você passou na sua vida, qual é a sua dificuldade, o que aconteceu na sua família. Talvez você pense que não é amado, você não foi planejado. Mas deixa eu falar algo para você. A partir do momento que você estava no ventre da sua mãe, a Bíblia diz que Deus teceu e formou você. Deus tem um plano para a sua vida. A partir daquele momento, irmão, que você foi gerado, Deus entrou em ação, meu irmão. Agora é o plano de Deus na sua vida. Agora a Bíblia diz que antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, antes que os seus tecidos, os seus ossos fossem formados, Deus já via você, já conhecia você, já planejou você. E o versículo 16 diz o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aleluia. Irmão, Deus me ama demais, a ponto de escrever um livro a respeito da minha vida, meu irmão. Deus ama você assombrosamente, maravilhosamente. Nós não podemos compreender que a nossa mente natural, que antes da gente ser formado no ventre da nossa mãe, Deus já havia determinado, planejado todas as coisas, todos os dias da nossa vida, e escreveu um livro a nosso respeito. Jonathan Campos. Amém? Rubens Teodoro. César, Júlia e tantas outras pessoas, irmãos. Livro escrito ao seu respeito, contando todos os seus dias. Agora, o que você acha que Deus preparou para você? Você quer viver o melhor de Deus, meu irmão? Você quer viver os seus planos ou você quer viver os planos de Deus? Você quer viver aquilo que você acha que é bom para você ou você quer viver aquilo que Deus preparou para você? Eu quero os planos de Deus para a minha vida, amém? Eu quero estar na presença de Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu quero me envolver com as coisas eternas do céu, meu irmão. Amém? Porque Deus me amou. Quantos aqui entendem que são amados? Aleluia. Alguns, mas eu tenho fé. Amém? Vamos lá. Segunda coisa que eu queria falar, não menos importante, é que a palavra de Deus foi escrita para você. Talvez você pense, não, mas isso que está escrito, pastor, é para o meu vizinho. É para o meu amigo, é para o meu tio, é para o meu primo, é para você que Deus mudou a sua vida, tem chamado de pastor, é para outro irmão que está liderando a célula, mas eu não. Olha o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo, o que, meus irmãos? Tudo, quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém? Então, tudo, meu irmão, que foi escrito para o nosso ensino, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras. Sabe o que é que Deus quer fazer com você através da palavra dele, meu irmão? Consolar o seu coração, trazer descanso, refrigério para a sua alma. Sabe para quê? Para que você tenha esperança. Aleluia, irmãos. Para que você tenha esperança. E não é uma esperança, irmão, se esforçando, pensando que as coisas vão melhorar, o governo vai mudar, você um dia pode ser curado, se alguém orar com você, ou se algum médico bom puder resolver o seu problema. Não, irmãos, é crer nas Escrituras sagradas, que diz tudo ao seu respeito e tudo que ele planejou para você.
para que você tenha esperança, meu irmão. Você entenda que a palavra de Deus é viva, amém? E que tudo que Deus determinou foi para você que Ele determinou, e foi para isso que está escrito, para o seu ensino, para que haja esperança, meu irmão. Para que você possa ler a palavra e crer e falar, Senhor, eu creio, eu espero em Ti. A Tua palavra diz, Senhor. Amém? Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus, para que nós sejamos consolados por Deus, mesmo em dia de dificuldade, em dia de luta, dia de tribulação, dia de tentação, no dia mau. Irmãos, todo mundo passa pelo dia mau. A Bíblia fala a respeito do dia mau. Todo mundo passa, meu irmão. Jesus passou pelo dia mau. Foi tentado pelo diabo no deserto. Foi crucificado, foi negado por um de seus discípulos. Foi chamado de beberrão, comilão, chefe de demônio, Beuzebu. E por aí vai, meu irmão. Você acha que é fácil? Não é, mas ele sabia quem ele era, amém? Nós precisamos saber quem nós somos filhos de Deus amados. Nós entendemos que nós temos um propósito, existe um livro que foi escrito a nosso respeito, que foi Deus que escreveu, meu irmão. E o que nós precisamos fazer é entrar dentro desse plano perfeito, e quem vai nos guiar dentro dessa caminhada é o Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos fazer nada, nem isso é bom, meu irmão, porque o plano de Deus ele é completo, é Ele que nos salva, mas também é Ele que nos guia, e é Ele que nos leva até Ele mesmo, amém? Aleluia, irmão, é muita bondade, é muita graça, é muito favor de Deus sobre nós, amém, irmãos? Aleluia. Então vamos lá, prometi aos irmãos que ia compartilhar nessa manhã a respeito de situações emocionais da nossa vida, né? E eu queria começar lendo um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e vos conserve o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Amém, irmãos? Quantos entendem aqui que você é um espírito, você possui uma alma e você habita em um corpo? Sim, você é um espírito, né? Você não é um fantasma não, irmão, porque você tem uma alma e você está dentro de um corpo, amém? Mas você é espírito, porque Deus é espírito, e Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, amém? Então nós precisamos entender que a nossa alma é a nossa mente, as nossas vontades e as nossas emoções. E o nosso espírito é a nossa parte que se relaciona com Deus. E o nosso corpo, não precisa falar dele, porque você está vendo ele, você sabe muito bem a respeito dos seus instintos e para que ele serve aqui nessa vida, né? Mas a Bíblia diz que ele foi feito do pó, ele retornará ao pó. E nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado. Assim como o corpo de Cristo, depois que ele ressuscitou. Amém? Tem alguém que ficou triste aí porque vai receber um novo corpo? Estava feliz aí, falou, mas eu estou tão bem, pastor. Pois é, mas o outro corpo ele é glorificado, amém? Ele é muito melhor que esse seu, ele não é sujeito mais ao pecado, às leis da gravidade e nada que foi corrompido, porque ele é um corpo de glória, um corpo semelhante ao que Jesus tem quando ele ressuscitou, porque ele é as primícias da ressurreição, amém? Aleluia. Mas talvez você fale o seguinte, pastor, mas esse texto aí eu não sei não, eu estou achando que nós é só, alma e espírito é uma coisa só. Eu sempre aprendi isso, alma e espírito é uma coisa só e o corpo é outra, nós somos só duas partes. A alma e espírito é a mesma coisa, né? O apóstolo Paulo aí só estava fazendo oração e ele não definiu ali a divisão, mas apenas ele utilizou, reforçando que Deus nos santifique em todas as áreas da nossa vida, incluindo que a alma é o espírito um só e o corpo é outro. Ok, então quero ler um texto para você que está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque, irmãos, entender que você é um ser espiritual vai fazer toda a diferença na sua vida emocional, amém? E é isso que eu quero compartilhar nessa manhã. Eu não quero dar ênfase para os problemas emocionais, mas eu quero mostrar para você qual que é a solução que Deus tem para você, amém? Através da sua palavra, aquilo que Ele proporcionou para nós, para que nós possamos viver uma vida santa, plena, justa, de liberdade na presença dEle, até que Ele volte para nos buscar, amém? Hebreus capítulo 4, versículo 2 diz o seguinte, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma do espírito. Sim, irmãos, essa está juntinha. Se você observar, você vai pensar que é uma só, você não vai saber, você não vai ter esse entendimento. Será que é eu que estou querendo isso aqui ou será que é Deus que está falando comigo? Quem já pensou isso aí? Mas será que, parece que eu não estou querendo fazer isso, mas parece que Deus está me mandando fazer isso, né? Fique tranquilo, você não é bipolar, amém?
É Deus falando com você no seu espírito. Você precisa entender como relacionar com Deus e como separar a alma do espírito. Agora, o que a palavra de Deus nos ensina? Que é a palavra que tem a capacidade de fazer isso. E ela penetra, irmão, até o íntimo para separar a alma do espírito, amém? A alma do espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos dos corações. Pensamentos e propósitos do coração. A sua vontade e a vontade de Deus. Então o texto diz que a palavra separa a alma do espírito. Como que eu vou separar uma coisa só, meu irmão? Se a alma é a mesma coisa que o espírito. Então você é um espírito, mas você possui uma alma. Você não vai sair dela não, irmão. Você é um ser triuno, amém? A única coisa que vai acontecer é que seu corpo vai ficar aqui porque ele foi corrompido por causa do pecado. Mas o seu corpo também é você, e você sabe disso. Né? Mexe aí. Aí, tá vendo? Você está aí dentro. Tá ou não tá? Mas a Bíblia diz que esse corpo vai voltar para o pó da terra. E você vai receber um novo corpo glorificado. Agora o seu espírito, irmão. O seu espírito, ele precisa ser exercitado. Sabe por quê? Porque, vamos lá, vamos compartilhar isso aqui rápido para a gente entender aqui. Quando Deus criou o homem, né, a Bíblia diz que Adão passou a ser alma vivente. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Deus criou o homem, soprou sobre ele, né, criou ele do pó da terra, ali, fez um barrinho ali, soprou sobre ele o fôlego de vida. Mas Adão, ele tinha relacionamento com Deus, amém? Adão falava com Deus. Adão ouvia a Deus. Por quê? Porque Adão era um espírito. Tinha uma alma e habitava em um corpo também, assim como nós. Mas Adão tinha espírito, então Adão poderia conversar com Deus, porque Deus é espírito. João capítulo 4, versículo 24, a Bíblia diz que Deus é espírito. Sim, por isso ele criou você espírito, porque você é imagem e semelhança. Mas Deus falou o que para Adão? Você pode comer todas as árvores que tem no jardim, mas quando você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Eu sempre gosto de citar isso, que quando Adão comeu, ele não caiu duro. Pá, bem que Deus falou que eu ia morrer na hora. Não, mas o que aconteceu com ele? Foi expulso da presença de Deus. O homem, irmão, a partir disso, eu não vou nem entrar nesse detalhe, mas passou a ser completamente corrompido por causa do pecado e por causa da independência de Deus. Porque o homem, a morte dele foi espiritual. Qual que é a morte espiritual? Estar afastado da presença de Deus. Então o homem não pôde mais ter relacionamento com Deus. Então para Deus falar com o homem, ele passou a ter que usar coisas terrenas, como tábua com 10 mandamentos. Leis, coisas terrenas, sacrifício de animais, para que o homem pudesse compreender e entender que um dia Jesus viria e que tudo aquilo era sombra, e Jesus restauraria todas as coisas, e novamente, né, o véu seria rasgado e a presença de Deus seria manifesta a nós mais uma vez. E é assim que nós vivemos hoje, amém? Hoje você tem acesso à presença de Deus. Hoje você tem o Espírito de Deus, por causa da obra consumada no Calvário. Mas o homem caído, ele não tem condição de se relacionar com Deus. Então, quando nós falamos que o espírito da pessoa está morto, não é porque ela não tem espírito mais. Tanto salvo quanto não salvo tem corpo, alma e espírito. Os três são a mesma pessoa. A diferença é que um tem um espírito vivo. O que é o espírito vivo, pastor? Foi aquilo que Deus fez. A obra da regeneração. Está lá em João capítulo 3 também, 1 Pedro também. Mas quando Nicodemos procurou Jesus, né, a Bíblia diz, João capítulo 3, versículo 1, que Nicodemos, né, foi ter com Jesus ali de noite. Falou, mestre, sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazem, se não for da parte de Deus. O que Jesus falou para ele? Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Mas por que ele iria nascer sem que ele já estava vivo? Se ele tinha um espírito, uma alma e um corpo, por que Jesus falou para ele que ele teria que nascer de novo? Jesus continuou explicando. Necessário vos é nascer de novo. O versículo 6, João 3,6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. E ele continua dizendo, não importa eu dizer que você precisa nascer de novo. Por quê? Porque o ser humano, ele tem a natureza caída. Ele já nasce corrompido por causa do pecado. Ele já nasce sem condição de ter relacionamento com Deus. Então ele não pode tocar nas coisas espirituais, ele não pode se relacionar com Deus, ele não pode ouvir a Deus, ele não pode ter revelação da palavra de Deus, ele não pode tomar posse das promessas de Deus, porque Deus é espírito. Mas Jesus disse para Nicodemos que necessário nos é nascer de novo. E quando nós cremos na obra de Cristo no Calvário, quando nós confessamos a Jesus como o único Senhor e Salvador, a Bíblia diz, assim como foi com Jesus no batismo, a Bíblia diz que o Espírito desceu sobre ele em forma de
pomba. E Jesus começou a operar milagres e andar no seu ministério. Assim é na nossa vida, porque o Espírito Santo, quando nós cremos, também veio habitar em nós. E aí nós nascemos de novo. Então você já tinha um Espírito, mas agora o seu Espírito foi gerado por Deus. E agora Deus diz na sua palavra, em João capítulo 1, que você não é nascido da carne, nem do sangue, nem da vontade humana, mas você é nascido de Deus. Porque foi Deus que gerou o seu Espírito novamente, e agora Ele habita no seu Espírito. Então, 1 Coríntios 15, 45 diz, Adão era alma vivente, mas o segundo Adão é o quê? Espírito vivificante. Então, além de você ser alguém que tem um Espírito vivo como Cristo, existe vida dentro de você, amém? Quando você fala, flui vida da sua boca. Quando você prega a palavra de Deus, há poder para curar pessoas, para mudar a vida de pessoas, para salvar pessoas. Porque o poder de Deus habita em nós. E nós somos espírito vivificante. Amém? Então nós precisamos entender que o homem caído, ele não tem capacidade de se relacionar com Deus. Meu irmão, é igual um celular. Ele está aqui. Ele tem uma anteninha aqui de Wi-Fi aqui dentro. Sim ou não? Já viu os caras que dão golpe no LX? Ele vende o celular na rua. Não, vamos ali testar o Wi-Fi. Não, pode comprar aqui mesmo. Você compra, quando você chega na sua casa, o Wi-Fi não funciona. O celular estava estragado. Mas não tem antena? Tem. Mas capta sinal? Não. É igual o homem caído. Ele tem espírito, mas ele não consegue se relacionar com as coisas espirituais, porque o espírito dele está morto. Então a primeira coisa, irmão, para vencer as dificuldades da alma, para vencer os traumas, os medos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nascer de novo. Ter uma vida espiritual. Aprender a ouvir a Deus, ler a Deus, interpretar a vontade dele e viver aquilo que ele determinou, que estava escrito no seu livro a nosso respeito. E não viver mais uma vida governada pela nossa alma. Porque o que aconteceu com o homem, como ele foi governado pela alma, meu irmão? Olha a história de Sodoma e Gomorra. Olha Caim e Abel. Olha a Torre de Babel. Olha o que aconteceu, a consequência de entregar um homem a seus próprios desejos, meu irmão. Olha o que o homem fez. Olha como está essa nossa geração hoje. Qual os tipos de pecado que as pessoas andam cometendo? Sabe o que eles falam? Não, o importante é você fazer o que você acha que está certo. É ou não é? O que você acha que você é? Você é o que você é. E você faz o que você quer. Mas você está se sentindo bem? Então é isso que está importante. Deixa eu te falar um negócio aqui, meu irmão. Se eu for entregue aos meus próprios desejos, todo mundo aqui sabe o que vai acontecer comigo. Eu quero ser entregue aos desejos do Espírito, amém? Eu quero ser guiado pela vontade de Deus. Porque a minha natureza é caída, meu irmão. A minha natureza ela é caída. O pecado, a Bíblia diz que ele habita na minha carne. Quem sabia disso aí? O pecado habita na carne, meu irmão. É por isso que nós lutamos contra a carne, para andar no Espírito, amém? Mas o governo da alma levou o homem a andar na carne, porque não havia direção espiritual. Não havia vida de Deus fluindo no homem para que ele pudesse obedecer a Deus. Então, o homem foi entregue ao governo da alma. Então, presta atenção, irmão. Eu não sou uma pessoa contra a alma, amém? Eu tenho alma. Inclusive, se você fizer alguma coisa boa para mim, a minha alma vai se alegrar. Porque a minha alma sou eu também, amém? Mas o que eu quero dizer para você é que existe um outro nível qual que ele pode governar a sua vida, que é o seu espírito. Deixa eu ser mais prático aqui. Lucas cantou uma canção muito abençoada, amém? Talvez você arrepiou. Nossa, que canção linda. Aí você adorou a Deus. Nossa, hoje eu adorei com intensidade, eu arrepiei. Mas talvez outro dia você vem cá e toca uma canção que você não gosta. Aí você, nossa, parece que essa canção nem cantou direito. Meu irmão, as duas vezes você poderia ter adorado a Deus e receber aquilo que Deus tinha para você, amém? Porque você serve a Deus é no Espírito. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Se você chegar em mim, né, e falar assim, Jonathan, eu tenho R$1 milhão para te dar, mas você tem que ir no banco hoje. Meu irmão, eu vou pular, rolar de alegria, gritar, falar que não estou acreditando. Eu vou ficar empolgado, emocionado, vou fazer promessa de dar dinheiro para os outros. Nós vamos terminar nosso prédio, Rubinho. Vou gastar o dinheiro antes de pegar, vou ficar doido. Vou ou não vou? Vou ficar emocionado, é R$1 milhão, é de graça. Igual o Silvio Santos, jogando dinheiro para cima. Só que eu esqueci de ir no banco. Aí no outro dia eu acordo como? Meu irmão, se você souber que você perdeu R$1 milhão na bocada dessa aí, você vai ficar uns 30 dias doente de cama. Vai ou não vai? Assim é a alma. Você está entendendo? Assim é a sua alma. Ela é levada por circunstâncias, por momentos, por emoções. Ela depende daquilo que ela está vendo. Mas aquele que é nascido de novo, ele vive pela fé. Amém? Aquele que é nascido de novo, ele vive baseado naquilo que está escrito. Então, irmão, eu estou aqui e vou orar com você, não é porque eu fiquei com vontade, não. Porque eu acordei um dia e falei, rapaz, se a gente fizer um evento lá na igreja, e a gente orar com as pessoas, nós vamos curar as pessoas. Eu estou empolgado com essa ideia. Não, irmão, sabe por quê? Porque está escrito na palavra de Deus, amém? Que ele curou, que ele levou sobre si todas as enfermidades. Que ele nos libertou, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Amém? Aleluia, irmãos. Precisamos crer na palavra de Deus.
Nós não podemos ser guiados pelas circunstâncias. Senão um dia você vai estar feliz, outro dia você vai estar triste. Um dia você vai chegar, pastor, quero ser um líder de célula, aleluia. A palavra foi bênção, no final oramos, eu senti a presença como eu nunca senti. Deus falou muito comigo. Nossa, eu fui totalmente impactado. Aí no outro dia alguém dá notícia ruim para ele, foi mandado embora do emprego. Aí ele me liga, pastor, ontem realmente a presença de Deus estava forte. Deus falou muito comigo. Eu fui mandado do emprego, esquece esse negócio de liderar aí, isso aí só dá errado na minha vida. Governado pela alma. Assim é uma pessoa que é governada pela alma. Então nós precisamos nascer de novo, amém? Precisamos entender o propósito de Deus. Porque conforme você alimenta o seu espírito e cresce na fé, ainda que o seu homem interior, ainda que a sua carne, meu irmão, seja influenciada pela sua alma para você não fazer as coisas de Deus, sempre haverá uma palavra no seu espírito direcionando você para o caminho certo. Como diz uma profecia de Isaías, haverá uma voz que te dirá, este é o caminho, amém? Sempre há uma voz dentro de você, direcionando você para que você ande na vontade de Deus, meu irmão. Não depende das suas emoções. Ela é maravilhosa. Eu amo, meu irmão. Eu me amo. Eu amo a Deus, amo os meus irmãos e amo eu também. E amo a minha alma, porque ela me alegra. Quando eu faço gol no futebol e comemoro, foi porque minha alma se emocionou. Quando Deus cura pessoas, eu me emociono também, porque minha alma fica feliz com isso. Mas quando a minha alma está sendo tentada a controlar pela carne, eu ligo um filme na televisão e vejo a imagem e falo, eu preciso assistir isso aqui. Meu espírito fala, isso não é para você. Quem que eu obedeço? O meu espírito. Então você precisa alimentar o seu espírito, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa ter relacionamento com Deus, senão você vai ter uma vida governada pela sua alma, irmão. E ninguém vai conseguir controlar você. Hoje você quer estar casado com essa mulher, amanhã você quer estar casado com outra. Você está entendendo? Hoje esse trabalho seu está bom, amanhã não está. Hoje você é crente, você está feliz, amanhã você quer abandonar a igreja. Por quê? Porque você está dependendo das suas emoções e sensações. E nós precisamos aprender a viver pela fé. Nós precisamos viver, como diz o apóstolo Paulo, não por vista, mas por aquilo que nós cremos. Amém, irmãos? Aleluia, irmãos, isso aqui já é o remédio. Aleluia. Esse é o remédio, meu irmão. Você precisa crer na palavra de Deus e viver as promessas de Deus e experimentar as coisas de Deus. Porque a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Quantos querem provar do Senhor nessa manhã? Aleluia, precisamos provar da bondade, irmãos. Precisamos provar da graça de Deus. Aleluia. Só para a gente complementar esse ponto, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, para você entender a diferença da alma e do espírito. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Meu irmão, se você é crente, você não é normal. Isso eu te garanto, comparado com o mundo. Não é. Porque a cruz é loucura, o evangelho é loucura, crer na palavra é loucura, viver uma vida em santidade diante da presença de Deus, crendo naquilo que nós não estamos vendo, é loucura. Amém? É loucura, irmão. Nós vivemos pela fé, nós andamos no Espírito, nós somos contrários às coisas desse mundo. O mundo está indo de mal a pior, mas na nossa loucura, nós estamos, Jesus, nadando de braçada na presença de Deus, amém? Recebendo tudo aquilo que Ele tem para nós. Todo dia nós queremos mais, irmão, porque nós queremos experimentar a bondade de Deus, nós queremos o amor de Deus, nós queremos ver Deus agindo nas nossas células, no nosso culto, na nossa casa, nas famílias, nós queremos prosperar, nós queremos ser curados, nós queremos ver as pessoas bem, nós queremos famílias sendo transformadas, nós queremos que Deus faça a obra dele através de nós nessa vida, amém? Aleluia! Então o homem natural não entende as coisas do Espírito. Por quê, pastor? Porque elas se discernem espiritualmente. Elas se discernem quando você pensar, analisar, estudar, filosofar, compreender e aí sim decidir viver. É assim que as coisas de Deus. É assim que as coisas de Deus, irmão? Não é não. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. É no seu espírito, irmão. É através da intimidade com Deus, do entendimento da palavra, da vivência com Deus e da fé na palavra de Deus, você vai tomar posse das promessas de Deus. Amém? Então vamos continuar. Por que é tão importante saber que somos um ser espiritual? Tá bom, pastor, você explicou, agora eu entendi. Beleza, amém, somos espírito, minha alma é guiada, né? Quem está mais forte, governa ela. Nós sempre usamos a analogia do leão, né? Quem que você vai alimentar? Você vai alimentar a sua carne ou você vai alimentar o seu espírito? Alimentou a carne, irmão, não precisa nem te falar. Você deve conhecer alguém carnal, né? Agora alimentou o espírito, você já sabe, você deve conhecer alguém espiritual. Então a sua alma, irmão, Maria vai com as outras, o nome dela. Aonde está pagando mais, a alma vai atrás. Se você ora, jejua, põe a sua carne na cruz, no lugar, medita na palavra, crê na palavra de Deus, sua alma vai falar, é isso, vamos orar e vamos curar as pessoas, vamos crescer em Deus, vamos ganhar, vamos liderar uma célula, vamos fazer a vontade de Deus. Isso, eu não sou ninguém, mas Deus é tudo em mim, o Espírito habita em mim. Amém? Agora você alimenta a sua carne, você precisa ver Big Brother.
Eu preciso ter um carro melhor. Nossa, eu preciso, meu Deus, parece que eu não estou saciado, eu preciso de alguma coisa. O que é que eu faço? Aonde que eu vou? Eu preciso mais, eu tenho que ter mais. Você não vai ficar saciado, irmão. Porque a sua alma ela é insaciável, ela sempre quer mais. Mas na presença de Deus nós somos completamente saciados, amém? Vivendo uma vida no Espírito, irmão, você pode dirigir a sua alma tranquilamente. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. E me guia às veredas da justiça por amor do teu nome. Aleluia, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia, irmão, ainda que você esteja em trevas, no meio de escuridão, o Senhor está com você e você vai estar em águas tranquilas, caminhando com Ele, porque a tua vara e o teu cajado nos consolam. Aleluia, aleluia. Prepara para mim, Senhor, um banquete na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, faça o meu cálice transbordar. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei eternamente na casa de Deus. Aleluia, irmão. Onde eu estou indo, a bondade de Deus está atrás de mim, meu irmão. Eu não estou correndo atrás das bondades de Deus. As bondades de Deus estão correndo atrás de você, meu irmão. Você precisa crer na promessa, você precisa estar caminhando em águas tranquilas, é no meio do vale da sombra, é da morte, é feliz, é quebrado, é pobre, é doente. Independente, meu irmão, você vive pela fé. A Escritura te consola, gera esperança no seu coração. E sempre que vem dia mal, você tem fé, você acorda e fala, não, essa não é a verdade ao meu respeito. A verdade ao meu respeito é o que a Bíblia diz. Eu sou filho de Deus, eu sou amado, eu sou mais que vencedor. Amém? E assim você vai romper em fé, irmãos. E assim você vai experimentar da bondade de Deus. E assim você vai provar e ver a bondade de Deus. E aí você vai ficar apaixonado por Deus, irmão. Aí você vai querer chorar, você vai querer pregar, você vai querer convidar as pessoas, você vai querer orar com as pessoas, você vai querer falar, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Aleluia. Eu sempre gosto de lembrar aqueles filmes de pirata, onde que a pessoa está lá, né, e ela está lá morrendo. Aí alguém vem e consegue salvar ela. E ela pega e fala assim, a partir de agora, a minha vida é sua, eu vou servir você em tudo que você precisar. E aquele cara começa a seguir ele. E tudo que ele precisa, ele está lá fazendo. Não sei se você entendeu, irmão, mas ele deve a vida àquela pessoa. É isso que aquele que encontra com Jesus entende. Nós devemos tudo, irmão. Não só a vida, mas tudo que nós somos, tudo que nós não somos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque por meio dele, tudo foi feito por meio dele. Amém? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós somos completamente dependentes de Deus, irmão. A nossa vida precisa estar completamente entregue, inteira nas mãos do Senhor. Nós somos falhos e fracos, irmãos. Mas nós somos filhos amados. Amém? O Senhor não olha para mim, Ele não me vê, Ele vê o sangue de Jesus. Quando Ele olha para mim, quando eu peço algo para Ele, eu só penso o seguinte, Jesus fez o dever de casa, Ele obedeceu e eu estou nele. Se eu estou nele, eu obedeci também. E se eu obedeci, eu quero também, Senhor. Minha filha tirou nota boa, já está lá, cadê o dinheiro, papai? Nós estamos errados, irmão. Deus vai abençoar de todo jeito, amém? Mas é só para te falar que se você olhar para Cristo, você vai saber que você sempre vai tirar 10, meu irmão. Sempre vai existir o céu aberto. Sempre vai existir nele um sim, por ele um amém. Que a Bíblia diz, por meio de todas as suas promessas, nós temos nele um sim. Pastor, Jesus quer me curar nessa manhã? Sim. Nós temos nele o sim. Está escrito, 2 Coríntios 1:20. Porque quantas são as promessas de Deus? Meu irmão, você sabe quantas 1000 promessas tem na palavra de Deus, meu irmão? Agora uma coisa eu vou falar para você. Em todas elas, nós tem tanto nele o sim, porquanto por ele é o nosso amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. É promessa de Deus, meu irmão? É promessa de Deus? Talvez você não saiba, mas você sabia que é promessa de Deus ser curado nessa manhã? É promessa de Deus. Verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por tuas pisaduras, por tuas feridas, por tuas chagas, nós fomos sarados. Isaías, capítulo 53, versículo 4. Amém? É promessa? Sim. O que é que eu tenho na promessa dele? O sim. E nós falamos o que para ele? Amém, Senhor, porque é assim que eu creio que o Senhor irá fazer. Aleluia. Amém. Oh, Jesus maravilhoso. Amém. O nosso espírito, você já entendeu, né? Que nós precisamos nascer de novo e viver uma vida espiritual, amém? Mas por quê? João 4:24 eu já falei, porque Deus é espírito. Você precisa entender que você é espiritual, porque Deus é espírito. E para você relacionar com Ele, a forma mais perfeita é de igual para igual, amém? Segundo ponto, porque o novo nascimento ocorre no espírito. Se você não entende que você é espiritual, como é que você vai saber que você nasceu de novo? Você nasce de novo é no seu espírito. Novo nascimento ocorre no espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é
espírito. Então você precisa nascer de novo através da fé em Cristo, recebendo o Espírito Santo e ele gerando o seu espírito para uma nova vida. E também porque servimos a Deus é no espírito. Romanos capítulo 1, versículo 9. Paulo começa esse texto dizendo o seguinte: a Deus a quem eu sirvo em meu espírito. Aonde que eu sirvo a Deus, meu irmão? Na emoção, na mente, no corpo. Em tudo, irmão. Porque a Bíblia diz: adorarás ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Nós servimos a Deus com tudo, irmão. Inclusive, eu estou servindo a Deus aqui com o meu corpo nesse momento, com a minha alma e com o meu espírito. Mas aonde que eu falo com Ele? Aonde que eu recebo as coisas? No meu espírito. É aonde que eu entendo a vontade de Deus, meu irmão. É no meu espírito. Aonde que eu recebo a vontade de Deus, compreendo a vontade de Deus, é no meu espírito. Amém? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Então, o nosso espírito nasceu de novo. Mas a nossa alma precisa ser transformada. Olha que maravilhoso. O dia que eu nasci de novo, que eu tive um encontro com Deus, que Deus transformou a minha vida, meu irmão. Que Deus me marcou, que a partir daquele momento ali eu entreguei a minha vida para Deus. Há 20 anos atrás. Sabe o que aconteceu? Meu espírito nasceu de novo. Mas a minha alma continuou a mesma. Eu continuei sendo o mesmo filho de pai separado, que passei por tanta dificuldade, às vezes com pessoas, passei por humilhação. Tudo que você já sabe, você já sofreu quando você era pequeno na mão dos outros no colégio, brincadeira e coisa errada. E todo mundo tem mágoa, trauma, ensino errado. É muita coisa que a gente recebe nesse mundo aí, sim ou não? Sim. Mas o dia que eu nasci de novo, eu continuei sendo essa mesma pessoa. Talvez você pensou assim: eu nasci de novo, agora não tem mais nada. Agora acabou. Parece que eu não tenho raiva de ninguém. Eu perdoei automaticamente todo mundo que tinha raiva de mim. Todos os traumas que eu tinha da minha infância, ele passou, eu estou bem, está tudo bem, então eu nasci de novo. Não, irmão. O seu espírito nasceu de novo, mas a sua alma precisa ser transformada. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sua alma, sua mente, sua vontade, suas emoções. Para quê? Para que experimenteis a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, esse é um processo de transformação, irmão. Mas o que acontece naquele dia que você nasceu de novo é que o espírito está pronto. Então você não precisa mais ser guiado pela alma. Ainda que a sua alma tenha tristeza, trauma, sofrimento, mas onde você nasceu de novo no espírito, você pode receber as coisas de Deus e entender que Deus te ama. E nada daquilo vai te afetar, porque agora você vai trilhar um caminho e você vai ouvir sempre a voz de Deus. Amém? E no dia a dia da sua vida você vai sendo como? Transformado. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Ao contemplarmos ao Senhor, ao contemplarmos a glória do Senhor, como por um espelho, somos transformados na sua imagem, através do Espírito. Então eu vou meditar na palavra de Deus, vou transformar a minha mente, e a minha alma, tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que me afetou, tudo aquilo que me deixou triste, tudo aquilo que me deixou amargurado. Sabe as pessoas que não acreditam nas outras, ou a pessoa que não ama ninguém, ou pensa que não é amada, eu não sei qual o trauma, qual o problema, qual a gravidade. Mas quando você nasceu de novo, irmão, você pode ser guiado pelo Espírito. E ao meditar na palavra de Deus, Deus pode ir transformando a sua alma, curando você, ensinando você a perdoar, você ser uma nova criatura. E até amar os seus inimigos, irmão. Olha que plus de brinde que Deus te deu, irmão. Você vai poder amar eles, não é só deixar ter raiva. Agora você vai amar. Você vai amar as pessoas que te ofendem. A Bíblia diz para nós amar os nossos inimigos. Agora eu tenho capacidade de fazer isso, irmão? Eu quero matar beliscão. Mas o Espírito de Deus que habita em mim vai fazer o quê? Me ensinar a amar essas pessoas. Você está entendendo? Então você vai ser o quê? Transformado pela renovação da sua mente. E ao contemplar a Deus, você vai sendo transformado segundo a imagem de Cristo. Então você vai passar a ser como Jesus amável, que ama as pessoas, que cuida das pessoas, que entende as pessoas, que tem compaixão das pessoas. Tudo isso por causa do Espírito em você, por causa da obra de Deus em você. Não há nada bom em você, mas aquilo que Deus deposita sobre você é o Espírito dele, que tem capacidade de transformar você na imagem e semelhança de Jesus. Amém? Quantos aqui estão compreendendo o poder de andar no Espírito, meu irmão? Você está entendendo o poder de andar no Espírito, de entender a palavra, de abrir mão de ser alguém que anda no nível da alma para andar no nível do Espírito? Mas a primeira coisa que você precisa fazer é nascer de novo. Se você tiver com seu Espírito morto, você não pode se relacionar com Deus, você não pode ver o reino de Deus, você não pode entrar no reino de Deus, né? Então, eu poderia usar aqui N exemplos de pessoas que foram transformadas pela palavra de Deus, mas eu vou citar pelo menos duas, né, na Bíblia, e vou falar também a respeito de mim. Irmãos, como Deus é poderoso e maravilhoso. Eu costumo falar, irmãos, se você pegasse o melhor psicólogo do mundo, ele nem ia querer me atender, tá capaz, deixa eu chegar lá, não, mas vai em outra, vai no
psiquiatra, vai para outro, vai para um nível mais alto. Sabe por quê, irmão? Era muito problema, era muito mundo. Você não está entendendo. Sabe quando a pessoa é apaixonada no mundo? Assim, para mim o céu era o inferno, entendeu? Nossa, eu preciso ir para o inferno, lá vai ter um monte de mulher, vai ter bebida. Essa era a minha mentalidade. A mentalidade de alguém totalmente que não tinha entendimento nenhum das coisas de Deus. Criado ao bel prazer, fazia o que eu queria, onde eu queria, na hora que eu queria. E não tinha entendimento nenhum da palavra de Deus, do amor de Deus. Então o que eu poderia, meu irmão, fazer? Como é que eu poderia? Como Deus me transformou, meu irmão. Como Deus foi me ensinando as coisas, de fé em fé, de glória em glória, através da sua palavra. Num momento eu nasci de novo e fui guiado por Deus. Mas ao relacionar com Deus, Deus foi me transformando cada dia. Sabe, irmãos? Eu acho que eu nunca nem falei isso aqui para ninguém. Mas uma vez meu pai me falou para mim. Falou, meu filho, você foi o menino mais doente. Minha mãe está ali. Se meu pai tiver inventado, depois você me avisa. Né? Mas meu pai falou um trem para mim. Você foi o menino mais doente que eu já vi na minha vida. Você empolava. Você tinha bronquite asmática. Você tinha alergia. Você dava vacina, você quase morria. Você tinha, sei lá, era tanta doença. Ele falou assim, eu gastava todo o meu dinheiro. Ele queria me cobrar, meu irmão. Não, esse é outro assunto. Mas ele foi me falar que ele estava fazendo as contas de tanto dinheiro que já gastou comigo no hospital. Eu tinha umas doenças malucas ou não tinha, mãe? As últimas que eu lembro, e eu lembro dessas aqui, era bronquite asmática. Então eu ia jogar bola, dava show. Na hora que eu cansava, eu deitava lá e ficava assim. E eu me lembro, deixa eu beber uma água aqui. Eu me lembro várias vezes de eu pensar, agora eu morro, porque não vai ter como eu voltar mais no fôlego. Várias, deitado no chão. Né? Tinha bombinha, mas eu acho que eu nem usava. Minha mãe comprava, mas eu era meio doido mesmo, queria jogar bola. E toda vez estava lá estirado no chão. Problema. Irmão, depois que eu nasci de novo, eu nunca mais tive nada. É incrível. Como um cara totalmente doente, problemático, o mais doente, é o mais curado. É Deus. É ou não é, pastor? É Deus, irmão. É a graça, é o favor, meu irmão. Porque nem saber orar o dia que eu nasci de novo, eu sabia para saber que Jesus tinha levado a enfermidade na cruz. Eu simplesmente recebi a Cristo. E com isso, meu irmão, vem muitas bênçãos juntamente com Ele. Amém? É o reino de Deus, é a vontade de Deus, é o amor de Deus, é a graça de Deus, é o favor de Deus. É o plano de Deus que é embutido, inclui você dentro de tudo isso. Então, irmão, para mim ir para o hospital dá trabalho. O Rubim lembra o dia que eu fui no hospital aqui. Ele lembra. Eu comecei a sentir uma dor aqui. Aí eu falei, engraçado, parece que estou sentindo uma dor. E amém, doeu, oro. Fiquei lá na rua, fui buscar uma roupa numa costureira, estava sozinho, irmão. Ei, mas sofrer sozinho é ruim, viu? Estava sozinho dentro do carro, aí passou um pouco, ai, parece que esse trem aumentou agora, ai! Irmão, eu não consegui orar diante de Deus. Você fala, pastor, por que você não orou? Porque eu não consegui. Só clamei, falei, meu bem, eu vou morrer no meio da rua aqui, faz alguma coisa. O Rubim me achou estirado no meu corpo, dentro de um carro. Eu indo, a André já ligou para ele, falou, encontra ele lá na Unimed. Eu indo, aí eu estava parado, porque eu já não dei conta mais. Eu consegui ver ele lá na rua. Deus fez eu encontrar ele no meio da rua, lá perto do Carrefour. Ele já pegou meu corpo, irmão, me carregou para tornar ele, já pegou eu tirado dentro do cama. Já jogou, cheguei lá, eu falei, moça, eu vou morrer, o que vai acontecer? Já me avisa aí. Rubim, não sei o quê. Eu falei, Rubim, não tem fé, não tem nada. Jesus levar, eu vou para a glória. Eu estava já convencido, já estava tranquilo, já não estava nem preocupado. Agora pergunta se eu tinha fé. Meu irmão, não tinha fé nenhuma. Que jeito que eu ia orar? Eu estava com tanta dor, né? Então existe misericórdia para nós, amém? Mas esse foi o dia que eu lembro que eu fui no hospital aí. Tudo bem, tem rotina, tem, mas eu tô falando que eu senti alguma coisa que eu realmente fui no hospital. Não vou porque eu oro. Mas, pastor, se precisar, você viu aqui, eu já fui estirado. Quase morrendo e fui parar lá. E para a glória de Deus, foi tão simples, irmão. Na hora que parou de doer, eu fiquei feliz demais, porque eu não acreditava que ia parar de doer. Falei, não, vai, porque é pedra nos rins, você deve ter desconfiado, né? Deu uma pedra nos rins, mas pelo menos uma coisa eu orei. Isso eu orei, meu irmão. Senhor, eu nunca mais quero sentir isso aqui. Cheguei lá e falei pro médico, meu amigo, como é que é isso aqui? Tem chance aqui voltar? Falou, não tem não. Eu falei, amém. Ele nunca mais voltou, graças a Deus. Talvez ele mentiu para mim, mas ele ajudou, que eu orei, Deus tocou no coração dele, eu acreditei na palavra e eu vivo pela fé, amém? Porque nunca mais na minha vida eu quero passar por uma coisa similar a essa, meu irmão. Fiquei branco, o Rubinho me viu branco. Michael Jackson, pastor Michael Jackson. Ficou branco, mas amém? Então deixa eu compartilhar a respeito da mulher samaritana. Deixa eu adiantar aqui, mas é o seguinte, essa é uma mulher que tinha muitos problemas. A Bíblia não fala o nome dela, mas fala de onde que ela era samaritana, de Samaria. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou, era necessário Jesus passar por Samaria. João capítulo 4. Jesus sentou e Jesus, trocou uma ideia ali com ela e pediu água para ela. E o assunto foi se desenrolando, mas o que Jesus falou para ela foi o seguinte, olha, se você souber quem é o que te pede, você pediria e eu lhe daria água viva. Amém?
Abre esse texto aí, João capítulo 4. Não tem que compartilhar ele aqui, porque ele é muito importante a respeito das nossas emoções, dos nossos problemas, dos nossos traumas. Versículo 10. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Ela estava pensando que Jesus estava falando daquela água, mas Jesus estava falando de outra água. Versículo 12, ela diz, és tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Glória a Deus, irmãos. Talvez você não entendeu, mas deixa eu falar algo aqui para você. Todo mundo que não está em Cristo, irmão, tem uma sede. Todo mundo. Se você não está em Cristo, existe uma sede dentro de você para ser saciado. Eu não sei o que é que você quer. Se você quer aplausos, se você quer status, se você quer fama, se você quer dinheiro, se você quer ser reconhecido, ou se você quer trilhar uma boa carreira, ou se você quer passar num concurso. Eu não sei, irmão. Ou se você tem buscado isso nas drogas, ou em mulher, ou em festa, ou em bebida. Mas todo mundo que não está em Cristo tem algo dentro dele. Essa mulher aqui representa essas pessoas. Porque aquela mulher precisava de beber. Ela estava ali ao meio-dia. O sol estava quente, a boca dela estava seca. Assim como muitas pessoas no mundo que estão precisando ser saciada, mas está correndo atrás de algo. E esse texto revela lá na frente o que essa mulher buscava. Porque Jesus fala para ela, vai e chama o teu marido. Ela falou, eu não tenho marido. Jesus falou, bem disseste. Porque você teve 5 e o que você tem agora não é seu. Então, nesse contexto, nós entendemos qual era a sede daquela mulher. Ela se saciava com homens. Casava com um, não dava certo. Casava com outro, não dava certo. Casava com o marido de outra mulher para ver se dava certo. Porque Jesus falou que o marido que ela tinha agora, nem dela era. Mas Jesus falou para ela, olha, se você beber dessa água, se você correr atrás de qualquer coisa, se você tentar se saciar por qualquer motivo, seja homem, ou seja qualquer situação, seja carreira, se você está sonhando chegar a algum lugar algum dia, se você está querendo ser reconhecido, ou se você tem buscado, se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. E eu, como homem de Deus, como profeta do Senhor, te falo aqui, você pode beber de qualquer água terrena, de qualquer coisa, de qualquer fonte, meu irmão, mas se você não beber da fonte da vida, você vai voltar a ter sede. E isso vai gerar grandes problemas em você, porque você nunca vai ficar saciado. E aquela mulher já estava com um problema, irmão, porque foi 5 divórcios. Eu imagino tanto que um traz problema para a vida de uma pessoa, trauma, tristeza, família, filho sem mãe e pai, e por aí vai. Transtorno, relacionamento íntimo, e por aí vai, meu irmão. Agora imagina 5, aquela mulher, uma mulher que estava com a vida toda arrebentada. Toda estragada, ferida, machucada, mas estava ali ao lado de Jesus, e Jesus foi ali, porque a Bíblia diz que era necessário Jesus passar ali, porque assim é necessário Jesus passar na sua vida, assim como Ele está aqui nessa manhã, amém? Mas Jesus falou para ela, se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, além de você não vai ter sede, você vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna, e as outras pessoas que têm sede não terão mais, porque elas vão poder beber da minha fonte que está dentro de você, aleluia! Amém, irmão? Você foi alcançado para alcançar. Jesus não quer só salvar você, eu sempre falei isso. Se fosse assim, tinha passado um caminhão em cima de mim no outro dia que eu fui salvo. Eu ia para o céu, ser promovido. Então que tá bom lá agora? E eu não ia. Tudo tranquilo, tudo na paz, tudo em dia. Vontade de Deus perfeita. Amém? Mas Deus tem uma obra para fazer. E é por isso que eu estou aqui, por isso que você está aqui. Amém? Para que não somente nós possamos beber dessa fonte, mas que você pode ser uma fonte também a jorrar para as outras pessoas. Por isso que Deus quer salvar a sua vida. E foi assim na vida dessa mulher. Agora é interessante, Jesus falou assim, ó, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu, não tenho marido. Jesus respondeu, bem disseste, não tenho marido, porque tem 5, tiveste, e o que tem agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Agora pasme, meu irmão, a resposta dessa mulher. E é aqui que nós precisamos nos pegar com Deus, irmão. Nós precisamos nos identificar com Deus. Nós precisamos confessar para Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração e crer em Deus, naquilo que Ele está falando com você nessa manhã. Porque aquela mulher falou o seguinte, Senhor, disse aquela mulher, vejo que tu és profeta. Aleluia. Aquela mulher poderia ter falado, me respeita, eu sou uma senhora. Como que você está falando isso para mim?
Assim como muitas pessoas têm vivido uma vida escondida, irmão, que ninguém sabe quem ela é. Mas aquela mulher não se defendeu, aquela mulher não se excusou, aquela mulher não mentiu para Deus, mas ela falou, você realmente é um profeta enviado por Deus, você conhece a minha vida, irmão. E Deus também conhece a sua vida, porque Jesus foi enviado por Deus. E Ele quer transformar a sua vida. E não fale dessa maneira com o Senhor. Não, Senhor, eu não sou essa pessoa. Não preciso dessa palavra que esse pastor está pregando. Eu não preciso beber dessa água. Eu estou feliz na minha casa, eu consigo minhas coisas. Eu tenho meu carro, eu tenho meu dinheiro. Eu tenho minha família, eu tenho minha internet, eu tenho Netflix. Eu estou feliz e eu vou continuar sendo feliz do jeito que eu sou. Aí você não vai dar lugar para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Aí não vai ter como Jesus dar para você de beber dessa água. Porque é necessário que você aceite. Aquela mulher falou, Senhor, agora eu vejo que tu és profeta. Será que se o Espírito Santo falar com você nessa manhã no seu coração, irmão, aquilo que você necessita, aquilo que você tem que abrir mão, aquilo que não tem feito bem para você, que você tem bebido uma água que não é a fonte dele, será que você pode falar para o Senhor, Senhor, tu és profeta? O Senhor está falando comigo nessa manhã. O teu Espírito está falando comigo nessa manhã. Assim como aquela mulher falou, será que você tem capacidade de reconhecer isso, meu irmão? Nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus, meu irmão, ele não é unilateral. Existe uma resposta do céu para nós, mas nós precisamos responder aos céus. Amém? Assim como aquela mulher fez. Aleluia. Versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vir, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Meu irmão, se você está esperando algo da parte de Deus, deixa eu te falar, o eu sou está aqui nessa manhã, amém? É Ele que fala com você, é o Espírito Santo que está falando no seu coração nesse momento. É Ele, é Cristo, é Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Versículo 27, nesse ponto chegaram os seus discípulos, se admiraram que tivesse falado com a mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse que perguntas ou por que fala com elas. Quanto à mulher, meu irmão, agora isso aqui eu vou falar um negócio para você. Ah, meu irmão, como eu fico apaixonado por Jesus quando eu leio algo parecido com isso aqui. Aquela mulher morrendo de sede, aquela mulher precisando se saciar, aquela mulher tentando de tudo na vida, largando família, arrumando homem, caçando marido, tentando fazer as coisas, pensando, talvez eu construa uma família, agora eu vou ser alguém de dignidade, porque uma mulher sozinha que não tem valor, eu preciso, caçar de um jeito de outro, sofrendo, encontra Jesus e quer beber água de um poço, porque ela foi lá justamente para beber água daquele poço. Mas quando ela entende que se ela beber água daquele poço, ela vai tornar a ter sede, ela precisa beber da água da vida, o versículo 28 nos diz, quanto a mulher deixou o seu cântaro. Aleluia. Aleluia. Aquela mulher falou, não quero mais, Jesus, dessa água. Eu não sei o que é que você precisa deixar, meu irmão. Eu não sei qual que é o seu cântaro, do que você tem bebido, do que você tem feito na sua casa. Eu não sei da vida, eu não conheço a sua vida, irmão, mas eu conheço o Senhor. Eu sei que Ele tem capacidade para você largar esse cântaro, para você beber da água dele, para você não se saciar mais com as coisas mundanas, com as coisas terrenas, com as coisas que vão te levar para o inferno, com as coisas que vão te afastar da presença de Deus, com as coisas que vão trazer doença, depressão, tristeza, angústia. Meu irmão, no mundo não existe outro caminho, é só esse. Mas ao bebermos da água da vida, Ele se fará em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Aleluia, irmãos. Como é preciosa a presença de Deus, meu irmão. Sabe por que aquela mulher deixou aquele cântaro? Eu aprendi uma vez com o pastor Luiz. Olha, o dia que o seu filho tiver com a faca, em vez de você falar, dá essa faca aí! Não, você pega uma coisa que ele gosta mais. É claro que ele está fazendo uma analogia aqui. Ele falou, pega um brinquedinho que ele gosta, fala que, filho, dá a faca para o papai, que eu dou esse carrinho que você gosta. E eu faço isso com meu filho às vezes, porque ele gosta de tacar meu celular no chão e quebrar. Fala, não, dá o celular para papai vai dar um carrinho. Ele vai lá, então tá bom, eu bato palminha para ele. Mas sabe por que aquela mulher deixou aquele cântaro? Porque agora ela achou uma água de verdade. Amém? Se você provar do poder de Deus, meu irmão, se você provar da presença, do amor de Deus, não tem nada que vai saciar a sua sede. Não tem nada, meu irmão, que vai fazer com que você se afaste da presença dele. Nada, porque ele é muito melhor. A palavra de Deus diz, o seu amor é melhor do que o vinho. Aleluia, é a alegria, é a presença de Deus, é a salvação, é o Espírito de Deus, é a igreja do Senhor, é os remidos do Senhor, é o povo escolhido de Deus, irmão. Como é prazeroso fazer parte do reino de Deus. Como eu sou feliz, irmão, em ser filho amado de Deus, em ter o Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Falei que ia falar de duas pessoas, mas enquanto eu ainda tenho um mini tempo, queria compartilhar a respeito de algumas situações, contar alguns testemunhos, irmãos. Sabe por quê? Deus é bom e Deus tem feito. Esses dias, irmão, eu estava triste, porque eu tenho alma. Mas eu estava no Espírito, amém? Até liguei para o pastor, falei, pastor, eu estou meio angustiado, estou meio triste.
Você passa por isso? Eu passo, irmão. Mas passa rápido. Falei, pastor, não, estou ligando só porque tem que falar mesmo. Porque pode ficar tranquilo, está tudo sob controle. Passa. Daqui a pouco Deus fala comigo. E eu falei, quer saber? Eu estava tristinho. Falei, eu vou mandar uma mensagem para o Lucas. Porque um dia ele falou para mim, né? Pediu oração para Esther no grupo. Nesse dia, isso já deve ter 6 meses ou 8 meses. Ele mandou pedindo oração porque ela estava com cisto no ovário ou alguma coisa parecida. Né? Eu costumo dizer que eu não entendo de enfermidade, mas eu entendo de quem cura enfermidade, amém? Eu entendo da palavra de Deus, eu entendo do poder, do Espírito de Deus, daquele que destrói a enfermidade. Isso eu entendo. Mas pelo que me parece, ela tinha um cisto no ovário, tinha feito os exames, e o médico falou, você sabe que é uma enfermidade grave, atrapalha, se for casar, ter filho e tudo mais. E ele pediu essa oração no grupo, eu fui lá em particular e falei para ele, no final da oração, me chama, eu vou pegar o óleo e vou orar com ela. Beleza, viemos na oração, chegou no final, ela veio na oração nesse dia, peguei, orei com ela, tudo bem. Passou uns dias, meu bem, pergunta lá para a Esther, ela foi curada, eu orei, foi bênção. Não perguntou. Júlia, pergunta lá, também não perguntou. E ficou por isso mesmo, ninguém nunca mais perguntou. E nesse dia eu estava triste, eu falei, quer ver que Jesus vai me alegrar? Meu irmão, eu falei isso para Deus. Eu vou ficar feliz agora. Eu mandei uma mensagem para o Lucas, acho que foi semana retrasada. Você vai saber a data que eu estava triste. Né? Foi semana retrasada por aí. Mas foi um dia, 2 dias só. Isso aí faz parte. Tá bom, vou terminar o culto. Avisando aqui meu alarme. Né? Então, eu peguei e mandei uma mensagem para o Lucas. Falei, Lucas, você lembra aquela vez que a Esther foi na oração? Falei que ia orar com ela. Ele falou, lembro. Falei, pois é, eu orei. Como é que ela está? Ela fez exame? Ele, pera aí que eu vou fazer uma checagem aqui. Eu sou igualzinho o pastor Luiz, eu me divirto com os irmãos. A gente ora com a pessoa, o cara não sabe o resultado da oração. Eu falo, meu Deus. Eu acho que milagre aqui na igreja está virando assim, não, se inovar, não, o pastor orou, não preocupa não, já não está lá mais não. É sério mesmo, porque como o cara, ele pediu para orar e depois não sabe o resultado da oração. Mas beleza, está na bênção, é assim mesmo que funciona. E eu já estou falando isso aqui, meu irmão, porque você vai ser curado, você vai contar depois, amém? Você vai fazer igual essa mulher aqui, nós vamos ler aqui, essa mulher chamou a cidade e muitos se converteram por causa do testemunho dela, ela não ficou calada, ela falou, conheci um homem que me falou tudo aquilo que eu tenho dito. E a Bíblia diz que eles disseram o seguinte, olha, nós não cremos mais só por causa do testemunho, nós cremos que nós temos visto que ele é o Filho de Deus. Amém? Então Deus faz as coisas na sua vida para que outras pessoas sejam salvas também. Mas ele falou e voltou, pastor, agora você já pode contar o testemunho. Que ela foi curada. Fez um exame, fez outro, fez 3 e não deu nada. Amém, irmãos? Aí eu falei, obrigado, Jesus. A glória é sua, mas agora o Senhor me alegrou. Eu fiquei feliz. Pequenas coisas, irmãos, que Deus faz conosco. Tem uma pessoa ser curada, que para ela é muita coisa. Amém? É algo sério. Mas Deus nos alegra. Nós precisamos crer na palavra de Deus, nós precisamos crer na bondade de Deus, nós precisamos crer que Deus faz as coisas, né? Thalia mais Lene, quando o Marco Aurélio, né, estava no grupo do... Eu sempre conto alguns testemunhos aqui, e hoje especificamente vou contar esses 2, rapidamente, para a gente orar aqui no final, mas para que isso gere fé no seu coração, irmãos. O Marco Aurélio estava no grupo, né, do setor do bairro lá da Maislene, e ela pegou e falou, já falei isso aqui uma vez, você não vai achar ruim eu falar, né, Maislene? Se achar também, já era. Pode mais fazer. A glória é de Deus, o testemunho é de Deus. Estou brincando, irmãos. Tem coisa que ela já sei que eu poderia contar. Mas, enfim, ela pegou e falou o seguinte, eu vou sair desse grupo. Pegou e queria sair do grupo. Está acontecendo alguns problemas, eu vou sair do grupo. Aí o Marco Aurélio, eu não vou nem contar o testemunho, porque tem mais testemunhas desse, irmão. Porque sempre quando Deus faz vai fazendo um monte de coisa. Eu vou pegar só o finalzinho, porque vai ser bênção para você. Depois, se quiser, nós contamos o resto. Mas, enfim, o Marco Aurélio falou para ela, mandou uma mensagem para ela e falou o seguinte, olha, eu vi que você saiu do grupo. Falou que está tendo alguns problemas. O que eu posso te ajudar? Você quer que nós chamamos o pastor para ir orar na sua casa? Nós podemos fazer uma visita? O que nós podemos fazer? Meu irmão, você precisa ter esse time espiritual, amém, irmãos? Quando alguém falar alguma coisa, a Esther vai na oração, então no final da oração você leva lá que eu vou orar com ela com o olho. Você tem que ter esse entendimento. Peraí, tem alguém doente, então nós vamos orar, a pessoa vai ser curada. Você precisa crer. Não é a pessoa está doente, então tá, vai no médico. Isso aí ela vai fazer, é natural. Agora, você precisa entender, irmão, que Deus quer usar você, amém? Marco Aurélio, pegou a mensagem e falou, tem um mistério aqui. Mandou a mensagem, ela foi e explicou, olha, estou doente, estou depressiva, não consigo lidar com nada, estou dentro de casa, estou fazendo tratamento, estou em psicólogo, não sinto alegria, eu preciso ficar dentro de casa, não tem como me envolver com problema nenhum, outra pessoa vai assumir essa liderança. Marco Aurélio falou, então nós vamos na sua casa. Marco Aurélio me ligou no mesmo dia, pastor, tem como ir lá na casa dela? Eu falei, tem, que hora que é? Bem tarde, 8h30, 9 horas, por aí. A gente foi lá, porque acho que a gente tinha outros compromissos, célula, alguma coisa, e fomos lá. Chegamos lá, sentei, esperei, né, estava lá, o marido dela lá, depois pegou, eles vieram. Nós oramos ali, né, oramos, preguei o evangelho, eles aceitaram Jesus, né,
Uma família ali entregando a vida para Jesus. Que bênção, meu irmão. Que nós precisamos entender que Deus abre portas, irmãos. Olha como é prazeroso chegar, pregar o evangelho, a família, todo mundo aceitar Jesus. Mas o Lucas falou a pura verdade, irmão. Cura Deus opera? Demais, irmão. Maravilhas? Demais. Sinais? Demais. Prosperidade? Demais. Mas nada se compara ao milagre da salvação. Uma família ali foi salva. Esse é o maior milagre, meu irmão. Amém? Mas nós gostamos demais, porque Jesus tem mais para nós. Ele prometeu mais. Disse que nós faríamos obras maiores do que as deles, né? E ali orei e amém. Fui embora, crendo que estava tranquilo. Aí, como eu sempre digo, existe uma checagem da cura. Então, sempre manda aquela mensaginha. Meu bem, manda mensagem e vê se dormiu. Porque quando eu dou a palavra, eu falo, olha, Deus trouxe paz para você, você vai dormir essa noite, fica em paz, você vai ficar tranquilo, orei, dei uma palavra de Deus. No outro dia tá tranquilo? Tá tranquilo, tá. Tá aqui, irmão, né? Não tem... Eu sempre digo algo, meu irmão. Parece que para acontecer um milagre existe algo extraordinário. Não existe. Extraordinário é o resultado. Quando eu oro e ponho as mãos na cabeça de alguém, irmão, eu não vejo anjo, eu não vejo fogo, eu não vejo bola, eu não vejo nada. Sabe o que eu vejo? Eu vejo no meu espírito uma palavra queimando. Verdadeiramente o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Versículos bíblicos, palavra de Deus transbordando, verdades, testemunhos de coisas que já aconteceu. Eu falo, Deus quer curar você. Sim, irmão, às vezes eu sinto coisa diferente. Às vezes eu sinto minha mão queimando. Às vezes eu sinto o poder de Deus mesmo manifestando. Esses dias são especiais, porque eu já sei que não tem para ninguém, irmão. É pôr a mão e Deus curar. Mas eu continuo crendo da mesma maneira quando eu não sinto, porque eu não dependo, irmão, de emoção. Eu vivo pela fé. Então, o resultado é extraordinário, irmão. Uma família curada, uma mulher sem depressão, dormindo, entregou a vida para Jesus, está aqui. Isso é maravilhoso, irmãos. Agora o que eu fiz foi crer na palavra de Deus. Amém? Será que você pode crer na palavra de Deus? Aleluia. Eu preciso falar isso aqui, irmãos. Está lá em Isaías 61. Abre esse texto aí, Isaías 61, a partir do versículo 1. Lucas capítulo 4, conta a história de Jesus, quando ele foi, né, em Nazaré, e lhe foi entregue ali dentro da sinagoga um livro. E Jesus abriu aquele livro, e aquele livro parou exatamente em Isaías capítulo 61, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Antes da gente passar para o próximo versículo. Depois que Jesus leu esse texto, ele falou assim, ó, hoje se cumpriu essa profecia. Então presta atenção aqui, irmão, para você entender o dia que você foi curado. Você não vai ser curado, você já foi curado, amém? Esse dia que Jesus abriu esse livro, ele disse que ele cumpriu essa profecia. Ele falou assim, ó, hoje essa profecia foi cumprida. Qual que é essa profecia, pastor? Que o Espírito de Deus estava sobre ele e ungiu ele para pregar boas novas aos quebrantados, e o enviou para curar os quebrantados de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. Agora presta atenção nisso aqui, essa promessa se cumpriu em Cristo, ele vai consolar todos os que choram, amém? E pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas. Irmão, eu amo esse texto, irmão, porque ele mostra tudo que nós merecíamos, e ele nos entrega tudo que Jesus conquistou por nós na cruz. Eu merecia pranto, eu merecia um saco de pano, eu merecia cinzas na minha cabeça, eu merecia choro, mas a Bíblia diz que ao invés estão de luto, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto. Meu irmão, se você tem chorado, deixa eu falar algo para você aqui, Deus tem alegria para você. Ele nos deu alegria, óleo de alegria. Como diz o salmista, puseste mais alegria no meu coração do que a alegria deles no dia da colheita. Eu amo esse versículo também, irmão. Sabe por quê? Porque é Deus que coloca alegria no nosso coração. Você acha que o ímpio fica feliz no dia do pagamento? Demais. Pois é, a Bíblia diz que Deus colocou mais alegria no seu coração que no dia que ele recebe o pagamento dele. Então a alegria do meu casamento está com a mesma esposa, há 18 anos. É renovada a cada dia, porque é Deus que me dá alegria. A alegria de acordar, de ver minha família, de servir a Deus, de ler a mesma palavra, de pregar o mesmo evangelho, e ver as pessoas se convertendo. É a alegria que Deus colocou no meu coração. Não era isso que eu merecia, mas Ele me deu óleo de alegria ao invés de uma coroa de cinza. Ao invés de pranto, Ele me deu vestes de louvor. É por isso que eu adoro, em vez de prantear, oh meu Deus, me ajuda. Não, eu agradeço, obrigado Jesus, porque o Senhor conquistou tudo na cruz por mim. Ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez
de pranto. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Jesus disse, hoje se cumpriu essa profecia. Aleluia, irmãos. Você pode receber aí, vestes de louvor onde você está aí? Óleo de alegria do céu sobre a sua vida em nome de Jesus. Aleluia, Deus é poderoso. E a segunda pessoa que eu queria falar é o João Felipe, que não está aqui, está viajando hoje. Mas esse caso foi um dos brabos. Ele estava numa depressão tão profunda que ele passou para a esposa. A psicóloga falou assim, ó, a depressão é tão profunda que ela pegou. Porque passa para outra pessoa, porque são casados. E ele está tão triste, tão oprimido, vendo coisa, achando que vai morrer, síndrome do pânico, medo, tanto problema emocional, que a esposa está ficando igual a ele. E um dia a mãe dele ligou para André e falou o seguinte, pede para o pastor Jonathan ir lá na casa do João Felipe hoje, que amanhã não sei se ele vai estar vivo. Ele está querendo tirar a vida dele. Quando eu cheguei lá, irmãos, ele tem as fotos, você pode pedir para ver, ou talvez a maioria que viu. Ele não tem mais, foi curado. Ele tinha buracos na cabeça. Por quê? Depressão. Os cabelos dele caíam. Tão grave estava a depressão. Oramos, consagramos. Deus deu uma palavra para o André a respeito de algumas coisas na casa. Oramos. No outro dia, falei, você vai dormir, vai ter paz. Manda mensaginha, como é que está aí? Dormir em paz. Eu, aleluia. Como é bom, irmão, saber que Deus trabalha. Como é bom ver Deus operando na vida das pessoas. Está aqui, é uma bênção. Não era casado, casou. Participa das celas, converteu, batizou. Está uma bênção frequentando a nossa igreja. Foi completamente curado, meu irmão. Essa é uma obra de Deus. Homem nenhum dá conta, irmão, de resolver esse problema. Só que Ele nos deu coroa ao invés de cinza. Óleo de alegria ao invés de pranto. E vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado. Amém? Queria chamar o pessoal do louvor aqui. Vamos cantar uma canção e depois nós vamos orar. Amém? Quantos creem que Deus vai operar milagres aqui nessa manhã? Aleluia. Nós te louvamos, Jesus. Aleluia, aleluia. Adore a Deus nesse momento, enquanto os irmãos vão subindo aqui. Há uma presença de Deus aqui nessa manhã, amém? Há um amor incondicional de Deus por você. Deus quer manifestar o amor dele a você. O Espírito, fale, Deus, aos corações nessa manhã, Jesus. Assim como o Senhor tem falado conosco, Deus. Assim como o Senhor tem nos enchido da tua verdade, da tua palavra, Deus, enche corações nessa manhã, Deus. Segunda pessoa que eu queria falar na Bíblia aqui é a respeito de Jesus. Talvez você pense, meu irmão, que Jesus não sabe o que você está passando. Deixa eu falar algo para você aqui. Você que não sabe o que Jesus passou. Para que eu pudesse estar aqui hoje. Para que o João Felipe, meu irmão, fosse curado, um preço alto foi pago. Para que eu estivesse aqui hoje restaurado, resgatado, com a minha família, com a minha dignidade, diante da presença de Deus, ministrando para vocês aqui, um alto preço foi pago. Nunca diga que Deus não sabe o que você está passando. E nunca pense que você está sozinho. Deus nunca te abandona, meu irmão. A Bíblia diz que existe um tempo chamado hoje. E a Bíblia diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Sim, vai haver um tempo onde não vai haver possibilidade mais de arrependimento, de receber todas essas promessas. Mas esse dia chamado hoje está aqui. Amém? Então não pense que você está sozinho, não pense que você não é amado. Não pense, meu irmão. Deus, Ele ama você. E Ele, como diz a palavra de Deus, Ele provou o amor dEle para conosco. Amém? A Bíblia conta a história de Jesus, meu irmão, você sabe, mas eu queria compartilhar isso aqui um pouquinho antes de nós cantarmos uma canção aqui, meu irmão, para você entender o que Jesus passou. E Jesus venceu, amém? Aquela mulher samaritana passou por muita coisa também, mas ela venceu também. Eu também passei por muitas coisas, mas eu venci também. Muitos aqui que estão aqui hoje passaram por muitas coisas, irmãos. Eu estou contando um testemunho meu, mas eu sei que todo mundo aqui, irmão, foi concebido em pecado. Todo mundo aqui nasceu escravizado por causa do pecado. Todo mundo precisou crer em Jesus, ser perdoado e ser transformado de glória em glória através do Espírito de Deus. Mas eu queria falar a respeito de Jesus, irmão, para você entender o que Jesus passou naquela noite. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. A Bíblia diz primeiramente que Jesus foi orar num monte no jardim chamado Getsemane. E a Bíblia chamou 3 pessoas naquele momento ali, Pedro, Tiago e João. Presta atenção nisso, irmão. Jesus sabia tudo o que estava escrito ao seu respeito. Jesus entendia a profecia que ele seria pendurado no madeiro, que colocaria uma coroa de espinho na sua cabeça, que ele derramaria o seu sangue, que ele levaria o pecado de toda a humanidade na cruz.
Ele sabia que ele teria que carregar uma cruz. Ele sabia que os seus pés e as suas mãos seriam furados. Ele sabia que ele ia ser esbofeteado. Ele sabia que ele ia ser pregado nu. Ele sabia que cuspiriam na cara dele. Ele sabia tudo que ele ia passar. Ele sabia que ele ia ser traído. Jesus sabia de tudo, irmão. E a Bíblia diz que nesse momento foi o momento que ele mais precisou. Deixa eu falar algo para vocês aqui, irmão. Presta atenção nisso aqui. Não espere nada de ninguém a não ser de Deus. Esse foi o momento que Jesus mais precisou, irmãos. Eu não estou querendo desfazer de nada e de ninguém. Só estou querendo falar para você que a única pessoa que pode te ajudar é Deus. É a única, irmão, com toda a minha força, minha sabedoria, meu entendimento, meu intelecto, ou de qualquer outra pessoa, qualquer dinheiro. Nós sabemos que tem coisa que o dinheiro não faz, a sabedoria não faz, mas é só o poder de Deus. E Jesus estava ali contando com a oração e intercessão dos seus 3 principais apóstolos. E a Bíblia diz que eles dormiam. Meu irmão, não sei você, mas eu terminava de morrer ali mesmo. Os únicos que podem me ajudar estão dormindo. Vocês não podem vigiar nenhuma hora. Vocês não sabem o constrangimento, a agonia que eu estou sofrendo. Esse momento é a agonia de Jesus, meu irmão, no Getsemane sofrendo. Sabendo, imagina você, irmão, ser crucificado. Eu já passei por isso, eu sei, meu irmão. Não fui crucificado, não. Mas eu já passei pela sensação de ser crucificado. Já contei isso para os irmãos. Sonhei um dia que todo ano a pessoa tinha que ser crucificada. E esse ano era eu. E quando me chamaram, meu irmão do céu. E no fim, até hoje, não sei porquê, mas a Poliana falou, eu vou ser crucificado no seu lugar. E substituiu, eu não tive coragem de morrer por causa de Jesus. Porque ia morrer quem fosse crucificado aqui. Mas eu ficava imaginando os cravos furando. Eu imaginava quebrando meu osso. Eu imaginava saindo sangue. Eu imaginava eu ficando asfixiado naquela cruz, pendurado. Falei, meu Deus, eu não consigo. Mas Jesus estava nesse momento pedindo oração. E as únicas pessoas que ele podia contar, o abandonaram. Mas não foi só isso. Passa um pouco, Jesus tinha um discípulo chamado Judas. E a Bíblia diz, meu Deus, o próprio discípulo traiu com um beijo. Meu irmão, talvez você ache que você tem problema com as pessoas, que elas fizeram algo errado para você. Mas a pessoa que você dedicou 3 anos do seu ministério, toda a sua vida para ensinar, curando, expulsando demônio, ensinando a respeito de parábola, ensinando coisas que ninguém conhecia concernentes ao reino de Deus, somente aqueles que estavam próximos, essa pessoa é a pessoa que roubava o dinheiro do ministério de Jesus. E quando precisou ajudar Jesus, foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Traíste o filho do homem com um beijo. Traído pelo próprio discípulo com um beijo no rosto. Meu irmão, não sei você, mas para recuperar de uma dessa aí, meu irmão, é difícil demais dar conta. Ontem eu ouvi falar de uma pessoa que saiu da igreja e não voltou mais para a igreja. Por causa de coisas relacionadas a pessoas. Nós nos ferimos. E nos ferimos mais ainda com aqueles que nós amamos. Quem não nos ama, nós não estamos nem aí para eles, irmão. Agora aquele que está próximo, nós gastamos tudo com ele. Quando nos fere, nós ficamos muito ruins. Nós ficamos amargurados, nós ficamos tristes. Mas Jesus sabe o que é isso. Porque Jesus estava passando por esse momento. Jesus disse no versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esse é o momento da decisão, irmão. Esse é o momento onde há algo dentro de você, que são as suas emoções, falando o seguinte, vai doer, não morre que não, pede para o Pai livrar você de tudo isso aí. Mas Jesus fala o quê? O espírito está pronto. Você precisa ouvir a voz de Deus, meu irmão. E tomar a decisão baseada naquilo que Deus tem colocado no seu coração. Não naquilo que você está sentindo. Irmãos, a palavra de Deus diz que a agonia foi tão grande que Jesus começou a suar gotas de sangue. Você já passou por uma agonia parecida, meu irmão? Eu já passei por muita agonia. É ruim. Dá medo. Um cara falou que ia me matar. Eu não tinha coragem de sair na rua. É horrível. Eu não fazia nada. Quando eu saio, eu falei, esse cara vai me matar agora. Ameaçar de morte. É terrível. Mas Jesus tinha certeza da sua condenação. Jesus tinha certeza da cruz. E por isso estava agoniado. E não só certeza da cruz. Ele tinha certeza do momento único que aconteceria na história. O único momento em que o filho se separaria do pai. Porque a Bíblia diz que Jesus levaria todos os nossos pecados na cruz. E nós sabemos que Deus, naquele momento, virou as costas para Jesus. Por causa do pecado que estava sendo levado sobre Jesus na cruz. A Bíblia diz que houve trevas sobre a terra durante 3 horas. Meu irmão, será que você pode imaginar a sua doença sendo transferida para Jesus na cruz? 3 horas de trevas, irmãos. Todo o pecado da humanidade, passado, presente e futuro, sendo derramado sobre o homem na cruz. Meu irmão, a terra tremeu, o céu escureceu, diz a palavra de Deus. Porque Jesus estava levando toda maldição. Toda condenação, meu irmão, toda maldição foi levada sobre Jesus na cruz.
Toda doença foi levada sobre Jesus na cruz. Toda enfermidade foi levada sobre Jesus na cruz do Calvário. E a terra ficou em trevas durante 3 horas. E Jesus falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade. Não seja feito aquilo que eu sinto. Não seja feito aquilo que eu acho correto. Não seja feito aquilo que eu acho que o Senhor deve fazer. Mas seja feita a tua vontade. Esse momento nos mostra claramente o que é alma e espírito, irmão. Jesus decidiu ali fazer a vontade de Deus, porque ele sabia a vontade do Pai. Então Jesus não foi somente traído por Judas com um beijo, mas Jesus também foi preso. Meu irmão, Jesus falou: eu ensinei todos os dias no templo. Por que vocês vêm a mim com pau e porretes para me prender? Todos os dias eu estive ensinando no templo, agora vocês estão me prendendo como um ladrão. Jesus foi preso, irmão. Uma humilhação que Jesus passou. Eles chegaram à noite lá com lanternas e pau e porrete para prender Jesus. Mas não foi só isso, irmão. Quando Jesus foi ser julgado, a Bíblia diz que eles cuspiram no seu rosto e o esbofetearam. Mas talvez você ache que é pouco, irmão. E aquele que Jesus tinha estabelecido que seria o cabeça da igreja, Jesus falou para ele depois, lá na frente: Pedro, quando tu te converteres, fortalece os seus irmãos. Te darei a chave do reino dos céus. Pedro foi aquele que teve a revelação. Pedro era o líder da igreja, meu irmão. O que aconteceu quando Jesus estava lá sendo crucificado? Pedro negou 3 vezes. Meu irmão, é tristeza em cima de tristeza. É sofrimento em cima de sofrimento. Mas Jesus estava assim: seja feito, Senhor, a tua vontade. Sabe por quê, irmãos? Porque ele estava pagando o preço do meu e do seu pecado. Jesus estava levando a minha enfermidade na cruz. Aquele era o preço, irmão, para que eu pudesse estar aqui hoje, não onde que eu estava 20 anos atrás. Aquele é o preço para você estar aqui hoje, não na condição que você estava antes de você receber a Cristo. Esse foi o preço, meu irmão. Então Jesus é julgado e condenado à morte. Meu Deus. Passou por um julgamento. Qual que é a condenação à morte? Qual que é a morte? A morte de cruz. E não basta isso, irmão. É trocado por um homicida chamado Barrabás. Pilatos perguntou: quem que você quer que eu solte? Hoje, nesse dia específico, é tradição nossa soltar um preso. Solte Barrabás. Meu Deus. Meu irmão, você já imaginou que humilhação? As pessoas preferiam um bandido e querer ver você morto. Foi isso que Jesus passou, meu querido. Mas não foi só isso. Depois da condenação, a Bíblia diz que ele recebeu açoites, que era um castigo do Império Romano. Meu irmão, quem vai morrer crucificado precisa ser açoitado. Mas Jesus foi açoitado. Recebeu chibatadas. 40 menos 1, 39. Né? Deixa pra lá, mas... Vamos lá. Colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. Meu irmão, eles furaram a cabeça de Jesus. Sabe por quê? Porque eles estavam zombando de Jesus. Eles falaram: você não é rei, você não salvou os outros, salva ti mesmo. Você não curou os outros, cura ti mesmo. Você não é um filho de Deus, se liberta agora. Mas Jesus, como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Aleluia, irmão. Quando você orar, você precisa falar assim: Senhor, realmente o cordeiro é perfeito. Quando você orar, você fala: Senhor, baseado no sacrifício do Cordeiro perfeito, eu te agradeço por aquilo que o Senhor vai me dar. Ore e pede, irmão, baseado naquilo que Cristo fez. O Cordeiro, para ser sacrificado, ele não poderia ter defeito, não poderia ter mancha. Ele tinha que ser perfeito. Então, diante do julgamento, não acharam culpa nenhuma em Jesus. Oh, meu Deus. Mas colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça e uma capa vermelha, simbolizando que ele era rei. E ainda batiam nele, cuspiam nele. Profetiza. Quem te bateu agora, você não é profeta? Além disso, Jesus teve que carregar a sua própria cruz. Depois de sofrer tanta chibatada. E depois de ser crucificado nu. Porque era assim a morte do Império Romano. Jesus levou toda a nossa vergonha na cruz. Amém? Jesus levou toda a nossa dor, toda a nossa tristeza, toda a nossa angústia, todo o nosso sofrimento. Tudo que você passou, está passando. Jesus passou muito pior. Mas ele já carregou isso na cruz do Calvário. Amém? Essa era a pior morte da época. Aleluia. Contudo, versículo 34, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É muito amor, irmão, passar por tudo isso e falar: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Vamos ficar de pé agora, amém? Vamos orar agora, irmãos. Há uma presença poderosa de Deus aqui nesse lugar, amém, irmãos? Há uma graça, irmão, disponível a você.
Há uma graça disponível a você, irmão. Há uma água disponível para você beber, irmão. Que se você beber, você nunca mais vai ter sede. Não importa o problema, meu irmão. Não importa se é vício em droga. Não importa se é alguma enfermidade. Nós vamos orar por todas as enfermidades aqui, amém? Vamos cantar uma canção, nós vamos orar aqui pelas pessoas que têm depressão, tristeza, angústia, sofrimento, todo tipo de problema emocional, mas eu quero orar por todos os tipos de doença, porque Jesus é aquele que cura. Jesus foi aquele que levou as nossas enfermidades na cruz. Amém? Mas a Bíblia diz que não foi só isso, irmão. A Bíblia diz que ao terceiro dia, Maria foi no túmulo e o túmulo dele estava vazio. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus venceu a morte. Presta atenção nisso aqui. Jesus não venceu só sua enfermidade, que talvez você ache que ela é terrível. Jesus venceu a morte. A morte não pode deter Jesus naquele túmulo, porque nele não há pecado, e a morte não pode tocar o Filho de Deus, o Santo Justo, porque ele é o Cordeiro perfeito de Deus. E assim como nós morremos em Cristo, assim também nós ressuscitamos com ele.